Tudo bem, doutora Andreia? Tudo jóia! É um Olá! prazer estar recebendo a senhora aqui conosco, né? Tirando esse tempinho para estar aqui falando sobre um assunto tão importante. Inclusive, nós estamos no mês, né? Onde comemora-se aí essa campanha linda que é o Agosto Dourado, aleitamento materno. São tantas dúvidas, né? E sabemos também que o leite materno tem tantos benefícios. Então, hoje a senhora vai poder falar aqui para a gente um pouquinho, nos informar melhor quanto a essa riqueza que é a amamentação. Muito obrigada. E antes da gente começar aqui o nosso Perfeito! bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho aqui para a gente. Boa noite, pessoal, né? Já estamos aqui 6 horas da tarde. Acho que tem gente aí voltando, né? Do trabalho, aproveitando. Queria parabenizar por essa iniciativa maravilhosa de trazer esse tema aí para a gente discutir com os colegas, né? Sobre aleitamento materno e como que o dentista pode se posicionar, atuar, o que ele precisa saber sobre a amamentação para sua prática clínica. E eu sou a André Stankiewicz, que você acertou o sobrenome, parabéns. Acertei, eu falei, não, não é possível, eu não posso errar a pronúncia desse sobrenome. Ai, muito bom. Eu formei em 2002 na Federal do Rio Grande do Sul, né? Então já tem um tempinho aí de clínica, né? E de aprofundamentos. E me voltei muito para essa área, né? Que a odontopediatria sempre foi a minha paixão, assim. Sempre soube que eu queria trabalhar com crianças, pelas crianças e para as crianças. E aí eu fiz a especialização ainda lá na Ubra com a equipe do Dr. Feldens, Dr. Paulo Kramer, né? E nessa especialização eu tive a oportunidade de ter uma aula com a doutora Gabriela Doroti de Carvalho, que muitos dentistas conhecem por ter sido uma das precursoras aí do aleitamento materno na nossa área, né? A doutora Gabriela fez um estudo lindo com o paciente respirador bucal. Ela tem um livro que é o SOS Respirador Bucal, uma visão funcional e clínica da amamentação. Então é um livro que trouxe para a gente, assim, acho que o primeiro olhar aí que dando esse embasamento. E ela realmente me abriu os olhos assim para um novo horizonte dentro da odontologia, né? Onde a gente pode estar trabalhando com a prevenção desde o bebê, da importância, né, de nós entendermos a boca como um órgão dentro de um sistema que é o sistema estomatognático, aí responsável por funções vitais de sobrevivência, interrelacionado diretamente com o sistema respiratório, com o sistema digestivo, né? E globalmente, porque quando a gente está, às vezes, trabalhando ali no nosso dentinho ou na nossa área, pensando, né, que isso não é só uma partezinha, mas ele tem todo um efeito global, né, na saúde, na qualidade de vida dessa criança. E aí tudo isso me levou para o aleitamento materno, né, entender a importância da amamentação. E aí comecei a aprofundar, né, me especializei em ortopedia funcional, que é uma das especialidades também que vai trabalhando, né, com todo esse crescimento e desenvolvimento orofacial, promovendo os estímulos adequados para o desenvolvimento. E aí a amamentação entra como aquele aparelho ortopédico funcional perfeito também, né? E com isso, depois surgiram outras oportunidades. Eu tive meus filhos, aí foram os meus mestres na prática também. Justamente. Onde nós percebemos que, assim, por mais que a gente entenda a importância, tenha muita teoria, ainda assim, na prática, a gente sofre os É meio desafios. diferente, mas vai adaptando, né? Com Tem que adaptar. certeza. E fui fazer um curso, que é um dos cursos hoje que nós temos de maior relevância aí de aleitamento materno na área da odontologia, que é o curso da doutora Rose, lá em Tupã.
da doutora Rose Chiaradia, né, um curso de odontologia neonatal e aleitamento materno, que foi iniciado lá atrás com a doutora Gabriela e hoje, né, que a Rose e o doutor Dalton tocam ele, né, com maestria aí. Surgiu também a oportunidade de fazer uma especialização em aleitamento materno, que foi a primeira especialização do Brasil nessa área, multiprofissional, onde nós tínhamos colegas da área médica, da fonoaudiologia, da enfermagem, da nutrição, né, de várias áreas mesmo, e tínhamos colegas dentistas também. E nós fizemos esse curso em 2015, de 2015 a 2017. Então foi todo um aprofundamento aí para estar trabalhando, né, dentro dessa área e dentro da nossa especialidade aí, no atendimento das crianças e dos bebês. Que bacana, doutora. Bom, então, para iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, vamos começar a falar o que é essa campanha, o Agosto Dourado, e qual é o tema desse ano, né, que a campanha traz. Todos os anos, então, no mês de agosto, é comemorado, né? É um mês dedicado a valorizar, incentivar, promover o aleitamento materno. Nós temos algumas datas, né? O dia 1º de agosto é o Dia Mundial da Amamentação. Aí, já há muitos anos, eu não vou saber exatamente quantos, mas acho que já há uns 20 anos, pelo menos, que nós temos as Semanas Mundiais de Aleitamento Materno promovidos pela UABA, que é uma organização internacional, né? A World Alliance for Breastfeeding Action, onde é lançado anualmente um tema que é desenvolvido para trabalhar na Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, cada ano é desenvolvido um novo tema. E esse ano, o tema da SMAN, né, da Semana Mundial de Amamentação, foi a sustentabilidade. Então, o slogan é apoiar o aleitamento materno por um planeta mais saudável. E entrando, então, até dentro desse contexto que nós estamos vivendo aí com essa pandemia, né? Porque nós estamos sofrendo consequências sanitárias, né, na nossa saúde, consequências econômicas e consequências climáticas. Então, a gente precisa trazer soluções e o aleitamento materno aí é uma das bases. Faz algum tempo, eu não lembro se foi 2016 ou 2017, foi assinada uma lei federal dedicando todo o mês de agosto ao conhecido como Agosto Dourado hoje. Por que dourado, né? Porque o leite materno ele é o padrão ouro da alimentação infantil. Então, esse dourado remete ao símbolo, né, da melhor alimentação que nós podemos promover para a nossa infância. E aí é comemorado todo mês, quem sabe, né, futuramente teremos o ano dourado aí, porque nunca é demais, né, estarmos incentivando. Está reforçando e incentivando, né, justamente. Doutora, e qual é a importância de toda essa mobilização na sociedade de incentivo ao aleitamento materno? Isso, então, nós temos, né, bom, quem é mãe, quem já viveu, ou quem já atendeu pacientes, ou já conviveu um pouquinho com criança, sabe o quanto é difícil, né, amamentar nos dias de hoje. Nós vivemos em uma cultura de desmame precoce. Aí vou até posso ir virando algumas imagens para a gente ir trocando. Sim, pode ficar à vontade. Com tá, licença, ok. então. Nós vivemos numa cultura que nós somos acostumados desde pequenininhos a brincar e a ver as bonecas, né? Cuidar dos bebês, das bonecas com chupetas e mamadeiras. Associando então fortemente essa ideia, né, da infância com os bicos artificiais. Então, quando a gente cresce, se torna mães e pais e tem as nossas próprias famílias, a primeira coisa que vem, né, na nossa mente ou que está fazendo parte ali daquele enxoval da gestante ou os presentes que elas ganham são justamente esses acessórios, né, digamos assim. E hoje nós sabemos que eles trazem grandes dificuldades aí para a amamentação porque requerem movimentos muito diferentes.
Então, nós temos, assim, taxas de aleitamento materno, não só no Brasil, no mundo inteiro, infelizmente, ainda muito abaixo do que é o idealizado, né, do que é o preconizado pela Organização Mundial de Saúde e todas as sociedades médicas e sociedades de saúde do mundo, né, mostrando que precisamos, então, estar trabalhando sempre essa questão, mostrando as diferenças, valorizando a importância do aleitamento. E a gente sabe que os impactos são individuais para a mãe, para o bebê, para a família, mas são coletivos também, né? Eles afetam a nossa sociedade, eles afetam o mundo, as economias dos países e afeta também a saúde dos ecossistemas aí do nosso planeta. Então, é muito amplo esse tema e por isso que todas essas políticas públicas surgem no intuito de promovermos melhor saúde e qualidade de vida. E hoje, né, a gente pode falar a nossa própria sobrevivência, né, dentro desse contexto todo que estamos. Doutora, e como que apresenta essas taxas de amamentação no Brasil? Isso, eu trouxe até alguns estudos para a gente analisar juntos. Deixa eu passar aqui. Os últimos levantamentos, né, nós tivemos em 2013 o mais recente, mas agora saiu do forninho, agora nesse agosto dourado, mais um. E aí lá mostrava que nós tínhamos, então, uma taxa de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês em torno de 40%. Que as crianças, que as nossas crianças, elas, mais de 60% delas eram desmamadas precocemente e, em média, elas conseguiam ser amamentadas por 54 dias, ou seja, não chegavam nem até o 2º mês, o que é muito pouco, né? A Organização Mundial ela preconiza o aleitamento exclusivo, sem água, sem chá, sem outros líquidos, até o 6º mês de vida. Eu vou passar o estudo aqui para a gente ver juntos. Então, foi feito, né, um levantamento chamado Tendência de Indicadores do Aleitamento Materno no Brasil em 3 décadas, que foram os maiores levantamentos epidemiológicos nesse tema. E ele mostrou que de 86 até 2013, nós fomos tendo incrementos das taxas. Deixa eu ver se a flechinha, não sei se vai aparecer aqui, né? Nós fomos tendo incrementos nas taxas de amamentação, né, que foram medidas aos 6 meses, 1 ano, 2 anos, ao longo desse período, né? Então, nós vemos aqui em verde em 86, em azul em 96, em 2006 está aqui em amarelinho, mas em 2013 ele estacionou um pouquinho e até caiu em muitos indicadores. O único indicador que aumentou um pouquinho foi o aleitamento materno continuado ou prolongado, que é aquele que se refere aos 2 anos, né? Crianças com 2 anos ou mais. Isso acendeu um alerta para todos, né, para todos os profissionais da saúde pública, porque mostra que a gente meio que estacionou. Então, as políticas, elas funcionaram bem durante algum tempo, mas agora estamos precisando identificar onde podemos melhorar aí para que essas taxas continuem aumentando, né? Para que a gente chegue aí a 80%, 90% de crianças, quem sabe, sendo amamentadas, que seria, né, um indicador já muito, muito melhor, né? Muito mais saudável. Agora, nesse agosto dourado, saiu um novo levantamento mostrando que nós conseguimos aumentar mais um pouquinho a taxa de bebês aumentados até o 4º mês. Então, nós temos até 60% das crianças aí sendo amamentadas, né, nessa faixa etária até o 4º mês. Mas o que acontece? Não quer dizer que todas elas cheguem até o 4º mês mamando. Na verdade, mostra que as mães estão mais motivadas a iniciar o aleitamento materno, né? E elas muitas vezes tentam, mas as dificuldades vão aparecendo e ali no meio do caminho a gente começa a perder, né, os números novamente.
Então, não sei se saiu o dado dos dias, como havia, né, no levantamento anterior, dos 54 dias, que era a nossa média, mas eu acredito que ainda a gente não melhorou tanto nesse quesito. A gente ainda precisa, então, de todos esses movimentos, de todos esses... trazer esses assuntos para as nossas faculdades, né, de formação dos profissionais, trazer isso para discussão na sociedade, né, para as mídias, para as redes sociais, para os grupos de apoio e cada vez mais, porque é um assunto que interessa a todo mundo, né, a todos Muito os importante, né, segmentos, doutora? com certeza. Justamente. E a gente falando aqui, o assunto, ele é de interesse de todos os profissionais da saúde, mas também, principalmente, do dentista, né? Isso, ele cortou um pouquinho o áudio, eu não entendi muito bem a colocação. Você pode repetir? Ah, sim, certo. O aleitamento materno, ele é um assunto muito importante de interesse de todos os profissionais da saúde e principalmente do dentista. Exatamente, né? O dentista é o especialista maior, né, na área que mais interessa aí para a amamentação, que é a boca, né? Então, nós temos que assumir o nosso papel nesse cenário, né? E realmente nos tornarmos promotores, protetores e apoiadores da amamentação. Existem muitas formas aí da gente fazer isso. E como que o cirurgião dentista ele pode incentivar a amamentação e atuar até mesmo dentro da odontopediatria, né, quanto a isso? Isso. Nós temos, então, claro que nem todo mundo precisa se especializar, né, nessa parte, assim, do Aham, aleitamento, do manejo clínico exatamente, né? Mas nós temos que certo. conhecer a fisiologia, né? Nós temos que conhecer como é o natural, o que é o normal da amamentação, o que é esperado, como que as estruturas precisam estar para elas conseguirem, né, realizar os movimentos adequados, os exercícios necessários para essa mamada, os fatores que podem interferir ou prejudicar a amamentação, e aí a gente conhecendo, nunca relativizá-los, né? Acho que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais para frente também. Então aí entram muitos hábitos orais, e as próprias crenças, porque nós, vivendo nessa cultura de desmame precoce, a gente cresce com uma série de conceitos errados sobre o aleitamento materno, né? E eu falo que é sempre uma pressão, né? A mãe tem o bebê, ela se sente pressionada a amamentar, mas assim que ela consegue, ela já começa a ser pressionada a desmamar, porque, nossa, mas o seu bebê ainda mama, não tá grande já, né? Para isso, É não vai dar verdade. chupeta de uma maneira. Então, é sempre uma questão aí que as mães enfrentam, né? Uma série de desafios por conta dos mitos, o leite fraco, que não sustenta, as mulheres que não têm leite, né? Que isso também é tão raro, né? Praticamente são situações extremas de casos, né? De doenças muito raras e normalmente o que acontece ou são interferências culturais aí nessa parte física, ou é muito no emocional também, né? Que são períodos delicados e vulneráveis aí da vida, né, da mulher, Justo. Justamente. né? Mas Mas, dentro da odontologia, né, nós podemos atuar de diversas formas. Vou até passar aqui algumas imagens para a gente ver juntos, ó. tá. Uhum. Nós podemos atender dentro de equipes multidisciplinares nos hospitais ou instituições como bancos de leite, por exemplo. Nós podemos prestar atendimento clínico, né, ou ambulatorial nos nossos consultórios, tanto na rede pública como na rede privada. Trabalhar na área acadêmica, com ensino, com pesquisa, acho que são áreas que estão crescendo muito também, né? Tanto no interesse como na necessidade, na importância, né? De estar trabalhando esse tema. Em atendimentos domiciliares também a gente consegue, né?
ajudar em muitas situações de aleitamento. Então, ali tem algumas imagens, né, de atendimento em sala de parto. Então, logo que o bebê nasceu, junto com a equipe multiprofissional da maternidade, nós podemos estar ajudando naquela amamentação na primeira hora, auxiliando no teste da linguinha, que também é uma lei, né, federal, onde a gente faz avaliação do frênulo lingual e as suas implicações na amamentação. Nas capacitações de equipes, né? Então, aqui na nossa região, nós fazemos muitos treinamentos com equipes de saúde, com as equipes dos hospitais, profissionais da enfermagem, técnicos de enfermagem, agentes de saúde, profissionais que trabalham nas UBSs. Trabalhamos também com o manejo clínico, então, tanto no posicionamento, pega do bebê para a mamada, como nas alternativas quando existe uma indicação de complementação. Então, como que essa mãe pode complementar essa mamada quando existe uma necessidade, sem prejudicar a dinâmica do movimento de ordenha da mama, né? Então, usando os copinhos, as sondas de relactação. E os cursos, né? A gente tem a felicidade aí também de estar participando de alguns cursos, treinamentos para profissionais, para dentistas aí no Brasil, e cada vez esse interesse tem crescido mais, né? Nossa, a gente vê aí que é um trabalho assim muito completo, né? Nossa, e é maravilhoso, não tem, né? Quando a gente gosta da área, assim, é muito gratificante, porque você sabe que é um período, uma janela de oportunidades únicas da vida humana, né? Hoje se trabalha o conceito dos 1000 dias, então é aquele período dos 9 meses da gestação, mais os 2 primeiros anos de vida, que totalizam esses 1000 dias. Já até ampliaram para os 1100, entendendo a importância do período pré-concepcional, dos 3 meses antes da concepção. Então, a importância até da gente ter um Nossa. planejamento, né, dessa gestação e se preparar para isso, né, que realmente muda tudo, e é um mundo novo que muitas vezes os pais têm que aprender, né, como é todo aquele movimento. E a gente trabalhar desde o pré-natal odontológico, já nessa educação dessa gestante, mostrando para ela, né, como que é o aleitamento, a quem ela pode recorrer num momento de dificuldade, nas dúvidas, né, se ela sentir dores, né, para que ela realmente esteja preparada, né, para amamentar. Se a gente pensar numa recomendação do bebê fazendo a sua primeira consulta odontológica aos 6 meses, olha só quanto tempo a gente já perdeu aí dentro desses 1000 dias, né? Então, por isso que a gente começar o quanto antes, de preferência no pré-natal odontológico, é o ideal, né? Onde a gente tem a mãe motivada, querendo aprender, querendo entender como funciona, e aí realmente o resultado é maravilhoso. Doutora, então vamos falar um pouquinho mais desses benefícios da amamentação, né? Que traz para o bebê. Traz para o bebê, mas para a mamãe também, né? Tem os benefícios. Muitos, né? Bom, vamos começar por partes, então. Para o bebê, a gente sabe, né, que ele tem toda a nutrição completa, balanceada, perfeitamente ajustada para aquele metabolismo. Ele não vai sobrecarregar os rins, não vai causar sobrecarga hepática, não vai, ele vai ser perfeitamente metabolizado, né, e rapidamente digerido. E absorvido todos aqueles nutrientes. Eu tenho até um slide onde ele mostra assim, como se fosse um rótulo, né? Um rótulo de uma fórmula artificial básica, né? Com todos os seus componentes, e o do leite materno. O do leite materno é imensamente, não sei nem quantas vezes seria maior, porque tem lá, né? Tem muitas substâncias que ainda nem são totalmente conhecidas, tem coisas que não dá nem para a gente, tanta coisa que não dá nem para a gente descrever. Para você ter uma ideia, uma colherinha de chá de leite materno, ele tem mais de 50 milhões de células vivas.
Enquanto que uma Nossa, lata, um caminhão, uma tonelada de fórmula não tem nenhuma célula viva, né? Porque não tem como a gente manter ela embalada e viável dentro dessa lata. a diferença é muito grande. É muito grande, porque ali nessas células vai estar toda a proteção imunológica para o bebê. E isso, né, já tem inúmeras comprovações de proteção contra doença respiratória, contra diarreias, que são as principais causas de mortalidade infantil. É, se a amamentação fosse realizada da forma que deve, né, da forma que é recomendada, nós salvaríamos pelo menos quase 1 milhão de vidas de crianças ao ano no mundo, né? São 820 mil mortes que poderiam ser evitadas nesses índices de Muita mortalidade mesmo. infantil. É. E na questão da mortalidade materna também, porque são 20 mil mortes a menos de mães, né? Por conta das consequências também da falta de amamentação. Mas continuando aí no bebê, a gente protege, né, o seu sistema imunológico e até a prevenção de alguns tipos de câncer, né, como a leucemia, que é um dos mais prevalentes na infância. Nós temos uma redução de 19%, pelo menos só com a amamentação. O aleitamento materno também ele tem uma regulação epigenética, então ele vai modular fatores de estresse, vai modular o desenvolvimento hepático, protegendo o fígado dessa criança por toda a vida, também com uma repercussão na sua imunidade. Nós vamos favorecer uma colonização bacteriana benéfica e protetora, que também está relacionado com imunidade e com o cérebro, né? Com desenvolvimento comportamental, cerebral. O Dr. César Victor, que é um pesquisador lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul, ele tem uma coorte de 30 anos, né? Acompanhou por 30 anos os indivíduos e comprovou cientificamente que quanto maior o tempo de amamentação, maior o QI dos indivíduos, em média 4 pontos a mais no QI, R$ 350 a mais na renda e cerca de 1 ano a mais na escolaridade, mostrando que a própria sociedade se beneficiaria, né? Aumento de PIB, diminuição de custos com saúde, gastos, né? Gastos médicos. Então, olha quanta coisa, né? Eu brinco que é a fórmula, Nossa, é a fórmula da muitos felicidade, benefícios. da Justo. longevidade, da qualidade de vida, né? Porque é para ficar bonito, rico, É, inteligente, justamente. e não é que Como eles. A amamentação aí, ela vale ouro mesmo, né? vale ouro, literalmente. É E isso não é que mesmo. quem não mamou não será inteligente, mas é que a gente tem aquele Sim. potencial genético que só é atingido quando a gente tem o ambiente ideal, né? Mais adequado, mais potencializado. Então, a gente pode ser muito inteligente, mas mamando a gente é um pouco mais, Mais ainda. Bom, né? doutora, nesse momento, a gente entrando agora nesse momento da pandemia, né? Qual o papel do aleitamento materno? Aumenta a imunidade? Isso. Então, eu comentei rapidamente sobre a questão do microbioma, né? Da colonização das bactérias. Nós temos trilhões de micro-organismos dentro e fora do nosso corpo. E esse ecossistema que se forma, né, em perfeita simbiose, é o que nos confere proteção. E hoje, com as epidemias das cesáreas, né, cesáreas eletivas, muitas vezes sem uma indicação real, né, sem uma necessidade médica real, e a própria alteração do aleitamento, da via de aleitamento, estão modificando muito essa flora, matando uma série de micro-organismos que nos protegiam. Em 2014 foi feito um documentário, esse documentário acho que a gente consegue assistir ele no YouTube, chamado Microbirth, que é micronascimento em inglês, né? Microbirth,
onde eles mostram, né, que as epidemias de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, de uma série de doenças da vida moderna e que hoje, inclusive, são as doenças, né, as comorbidades que conferem maior risco aí aos pacientes que apresentam o coronavírus, né? Eles mostram que isso tem acontecido por conta da gente estar matando esse nosso microbioma, né? Esse nosso ecossistema. E aí a gente está perdendo as defesas. E isso eles mostravam já lá atrás, já como um alarme, um sinal de alarme. Acho que cada vez a gente está vendo a gravidade de tudo isso mais de perto, né? Estamos enfrentando tudo isso agora com uma questão de urgência até. Então, realmente, a amamentação, dentro desse contexto, não só para a Covid-19, mas para todas as infecções virais e respiratórias, ele tem um efeito imensamente protetor. Então, tanto nessa formação do microbioma protetor, como na questão dos anticorpos, das imunoglobulinas, né, de todas aquelas células vivas que só o leite materno tem. Que mais que era importante, né, a gente comentar dentro desse assunto? Eu ia até perguntar, para complementar aqui, aquelas mães que estão amamentando e estão com a Covid, elas podem continuar essa amamentação? Podem. Como é que fica esse contexto? Isso, podem e devem, porque os benefícios do aleitamento materno superam em muito os riscos, né, de uma contaminação. Não foi identificado nem carga viral, né, no leite materno, então o risco de contaminar o bebê através da amamentação é mínimo, né? E o grau de proteção que esse aleitamento vai conferir à criança é muito superior, é muito, muito importante que ela tenha esse benefício. Então, o que existem são recomendações, né? Por exemplo, na sala de parto, então assim que o bebê nasce, se a mãe testou positivo, ela não vai fazer aquele contato pele a pele, que é o preconizado, né, normalmente, né, dentro dos protocolos atualizados. Mas eles vão fazer uma limpeza após o parto da mãe, do bebê não, e aí depois colocar o bebê para mamar com a mãe usando máscara, já tendo, né, a higienização realizada, e em casa também, mesmo bebês ou crianças um pouquinho maiores, ela vai tomar esses mesmos cuidados, né, os cuidados da máscara, da higienização, os cuidados sanitários, mas mantendo, então, essa amamentação. Eu ia comentar também que uma outra coisa que a gente passa através do aleitamento materno é uma memória imunológica. Então, tudo que a mulher, né, tudo que a mãe viveu ao longo da vida, ele fica armazenado em células, né, em estruturas que são as placas de Peyer no intestino ou nas próprias amígdalas e adenoides. Quando a mulher engravida e amamenta, essa memória imunológica passa através do leite materno para o bebê. Então, tudo que é mais comum, todas as doenças, as gripes, as viroses, né, todas as doenças mais comuns naquela comunidade, elas vão ali, né, como uma vacininha preventiva para o bebê também. Então, olha só, né, onde que a gente... São questões, às vezes, que a gente vai passar uma memória ancestral aí, né, para esse bebê. É muito interessante, né? A gente nem imagina quantas coisas, quanto estudo em cima disso aí, né? Eu falo que quanto mais a gente estuda o aleitamento materno, mais a gente se apaixona e mais a gente vai entendendo que realmente a natureza é muito perfeita, né? Que isso é Deus, né? Porque realmente perfeito. Tudo que a gente precisa tá ali, não tem custo, vai para o rico, vai para o pobre, né? Justamente, E tá promovendo aí a melhor vida possível, né? O melhor início de vida possível para os bebês. Agora, doutora Andréia, vamos abordar aqui quanto ao uso de bicos, mas seja mamadeira, chupeta, são realmente problemático esse uso? Isso, esse é o assunto mais espinhoso, né?
porque justamente por conta daquela Bebê associação. chorou, a mamãe vai lá, põe o bico para ficar quietinho. Adoça a boca, como diz o outro. A gente costuma dizer que quem precisa da chupeta são os pais, o bebê não precisaria, né? Porque o choro do bebê é natural, é uma comunicação. Então, ele está mostrando alguma necessidade, ou ele está precisando de um colo, ou ele está querendo um carinho, ou ele precisa mamar, ou tem uma fraldinha que está incomodando, né? Alguma coisa ele tem, mas ele não está pedindo uma chupeta, ele está pedindo, né, esse contato, esse algo a mais. Então, quando simplesmente é oferecido a chupeta, e muitas vezes isso acontece porque distrai ele do que ele estava precisando, e aí ele também já para de pedir, mama menos, vai menos para o peito, então a gente já interfere também naquela questão da livre demanda, que é a única forma da gente proporcionar exatamente todos esses nutrientes que ele precisa para ter um desenvolvimento ótimo, né? E a gente interfere muito na amamentação. Então, eu vou achar aqui para a gente visualizar algumas imagens sobre a questão da mamada, né? Como que é a mamada no peito e qual que é a diferença quando a gente coloca um bico artificial dentro da boca. Deixa eu passar aqui, porque, ó, achei. Na amamentação, então, nós temos alguns reflexos que o bebê, né, se um bebê que nasceu bem, no tempo certo, né, e está em boas condições, né, aquela notinha de Apgar que o médico dá lá no nascimento, se ele estiver com esses reflexos preservados, ele vai fazer uma ampla abertura da boquinha, então quando a gente encosta ao redor da boquinha dele, ele vira para aquele lado e abre o bocão, já procurando, então, o bico do peito. E ele vem com a língua para fora, para acolchoar, né, essa mama, e através do movimento sincronizado da mandíbula e da língua, é que ele vai fazer a ordenha desse leite, né? Então, o queixinho, ele faz 4 movimentos. Ele vai para baixo, para frente, para cima e para trás. E é nessa retropropulsão que ele estimula o seu centro de crescimento ósseo, que é na articulação temporomandibular. Então, sempre que as fibras da articulação são excitadas, elas promovem, então, o crescimento. Todo bebê nasce com o queixinho retroposturado e, através do aleitamento materno, ele consegue, então, emparelhar. E aí, durante a mamada, ele encosta o queixinho na mama e vai ordenhando que o leite, ele tá lá dentro dos alvéolos, bem lá no fundo, ele não tá no bico, né, bem na pontinha. Tanto é que se ele pegar só na pontinha, ele vai machucar a mama e muitas vezes não vai fazer uma mamada efetiva, ele não vai conseguir tirar a quantidade suficiente de leite e começa a chorar, não ganha peso, machuca a mama da mãe, né, e aí gera consequências parecidas como quando a gente oferece a chupeta ou a mamadeira. Então, aqui numa imagem, né, mais real, a gente vê ele fazendo aquela ampla abertura e abocanhando a maior parte da auréola, ó, dessa parte mais escura, né? Ele não pega só o biquinho aqui na pontinha, ele pega lá onde o leite fica armazenado. E através da ordenha ele vai ativando essa produção de leite. Para que o leite aumente, não tem que comer canjica, nem cerveja preta, nem nenhum outro tipo de alimento. O bebê tem que estar mamando. Com a pega correta, né? Fazendo, então, esse bocão e essa ampla abertura. Acho que esse aqui é um filminho, onde a gente enxerga lá por dentro como que o bico se posiciona. E ele se distende, ó, 2 a 3 vezes o seu tamanho dentro da boquinha do bebê, atingindo um ponto que nós chamamos de ponto de sucção, um ponto neural onde desencadeia, então, o reflexo da sucção. E as válvulas, então, ali do palato mole e da epiglote, elas protegem as vias aéreas contra refluxos, engasgos, contra as otites, né? A comunicação com o nariz e o ouvido médio. E a mamadeira, né? Vamos lá. O que acontece? Nessa figura, eu sei que aqui a luz está atrapalhando um pouquinho. Mas nessa figura a gente vê que a linguinha do bebê, em vez dela vir para frente, ela vai para trás,
porque o fluxo do leite da mamadeira é muito maior do que o fluxo do leite do peito. E o bico da mamadeira, ele não se alonga lá dentro da boquinha, ele fica aqui na entrada, entulhando, né? Retroposturando a língua, né? Então ela vai ficar numa postura mais baixa e retroposturada, né? Empurrada para trás, onde ela cai lá para o tubo respiratório da orofaringe, né? Causando às vezes as consequências respiratórias também. E aí o movimento que antes nós conversamos que ele eram 4, né? A abertura, a propulsão, fechamento e retrusão. Eles se resumem a 2. Então, o bebê faz só abertura e fechamento. E nesse movimento vertical, ele não estira as fibras da articulação. Por isso que o queixinho tende a se manter retroposturado. E aí a criança, né, fica com aquele perfilzinho de classe 2, normalmente, né, com deficiência, então, de crescimento mandibular por conta dessa falta desse estímulo. E o movimento, então, o leite vai ser extraído através, não dos músculos da mastigação, como ele fazia no peito, mas através do bucinador. Então, as bochechinhas vão fazer como quando a gente toma no canudinho, aquele vácuo, né? Uma pressão negativa dentro da boca para sugar o leite. Então, são movimentos totalmente opostos. Por isso que a gente chama o peito de ordenha, né? Onde ele está realmente massageando a mama e através do peristaltismo da língua, né, fazendo então a ordenha do leite. E na mamadeira, esse movimento de pistão, né, um movimento a vácuo ali onde ele força a bochechinha, e isso com o tempo vai impedindo que a boca cresça na sua largura, né, no seu desenvolvimento também mais equilibrado e mais adequado. Doutora, nosso tempo já está até passando mais um pouquinho, mas eu tenho 2 perguntas rapidinho para a gente responder aqui. Uma um pouco mais polêmica. Quanto tempo deve durar a amamentação? Tem gente que acha que a amamentação até os 6 meses. Outro estende até os 2 anos, que é o certo. Bom, o que fazer? O que adotar? Exato. Então, cada dia, cada gota de leite materno vale ouro. Então, se durou um dia de amamentação, teve lá a sua gotinha também dourada, né? Mas a recomendação oficial são 6 meses exclusivo e 2 anos ou mais continuado, sem prazo limite para terminar. Isso, né, esses dados são da Organização Mundial de Saúde a partir do melhor nível de evidência que nós temos de proteção, de desenvolvimento ótimo dos bebês, né, de saúde para as mães também, que eu acho que a gente até pulou, mas a mãe tem benefício também de prevenção de câncer, câncer de mama, câncer de ovário, de depressão, de osteoporose, de diabetes, de uma série, né, de consequências para a saúde materna também. Então, não existe limite, né? Mas a gente sabe que é muito difícil por questões culturais e pelas próprias Tá falhando um pouquinho a sua voz. Acho que a conexão aqui caiu um pouquinho. Oi, doutora. Vou reconectar aqui um pouquinho. Oi. Acho que a conexão da doutora está caindo. A gente já está no final da live e essa live vai estar gravada, tá? Então, quem entrou aí depois pode estar indo lá no nosso Instagram e procurando a live com a doutora Andréia. Vou chamar a doutora aqui para se despedir. Realmente caiu a internet dela lá. Vamos ver se a gente consegue
ela poder entrar só para despedir. Só um minutinho. Infelizmente, nós não vamos conseguir a conexão aqui com a doutora Andréia. Vamos ver. Ah, ela voltou aqui. Vamos ver. Ah, voltou. Eu falei, não é possível que não vai despedir da gente. Ai, que coisa. Às vezes a internet tem dessas, né? São imprevistos que acontecem, não tem jeito, né? Nós conseguimos. Mas, tinha mais isso, uma doutora. polêmica, né? E aí tem também alguns comentários que a gente até ri, mas é bom falar. A amamentação causa cárie? Essa é a grande polêmica da nossa área, porque muito se discutiu já, né, sobre se causa ou não causa, se depois de um ano é ruim, estraga, né, o leite vira cariogênico de repente, até um ano protege, depois ele prejudica. Sim. Como assim, né? Esse ano, a Organização Mundial de Saúde lançou um documento inocentando o leite materno aí dessa culpa, né? Que na verdade não é a amamentação a causa das cáries. Como a gente está tratando de uma disbiose, de um desequilíbrio de flora bacteriana, a causa desse desequilíbrio é açúcar. Então, a introdução precoce de açúcar, alimentação inadequada, a falta desse acompanhamento preventivo e dos bons hábitos aí acabam tendo esse papel e não o aleitamento materno. Por isso que não precisa higienizar a boquinha depois de cada mamada, não precisa controlar a frequência das mamadas, nem de dia, nem de noite. Não precisa muito menos desmamar a criança para preservar a saúde bucal. Pelo contrário, né? Porque o leite materno ele tem um efeito protetor, inclusive, né? Tanto pelos seus componentes antimicrobianos, como pelas associações com a saliva que ajudam a com que o biofilme não tenha a sua adesão ao dente, né? E a própria respiração da criança, que é favorecida pela amamentação, protege, então, todo esse ecossistema, né, dessa flora bucal. São vários fatores aí que mostram, né? A própria evolução da humanidade aconteceu com o aleitamento materno e a cárie só se tornou uma epidemia mesmo, né? Depois da industrialização e da refinação aí do açúcar. Então, para a gente ver que o culpado, o vilão, não é o mamado. Não é a mamada, não é. Pode amamentar aí à vontade. Exatamente. A gente vê que as mães, elas ficam muito preocupadas com isso, de estar fazendo algum mal, né, para o bebê através da amamentação, quando elas escutam essa orientação dos profissionais. Então, é muito importante a gente estudar e se atualizar para entender que a amamentação não tem esse papel, mas que nós temos que ser os educadores desses hábitos, né? Principalmente a criança não deve entrar em contato com o açúcar até os 2 anos, e nós sabemos que a nossa população tem uma introdução precoce também desse tipo de alimento, muito alta. Doutora, infelizmente já está no nosso horário, mas quero muito agradecer a sua participação. O CRO-MG agradece demais esse tempo que a senhora tirou aí para estar aqui com a gente, né? E com certeza foi muito válido, né? Um assunto tão importante quanto esse. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, parabenizo novamente pela iniciativa e deixo até a sugestão, né, para que esse tema seja cada vez mais valorizado dentro da nossa classe, né? Quem sabe aí no futuro tenhamos até uma especialização de aleitamento materno dentro da odontologia. Infelizmente a conexão está caindo, mas eu agradeço a todos vocês pela participação e amanhã nós temos uma outra live com a doutora Fernanda Fiuza,
que nós vamos estar falando sobre paralisia facial. Ai, Doutora, eu já estava me despedindo aqui, mas boa noite, muito obrigada. eu que agradeço. Boa noite, muito obrigada a todos. Nosso espaço está aqui aberto sempre, viu? Joia, valeu. Obrigada. Tá, um abraço, tchau. Tchau, tchau.